Olá, está começando o programa da hora desta terça-feira. Hoje traremos diversos assuntos, dentre eles política, economia, educação e muito mais. Tudo isso no programa de hoje e é logo depois da nossa vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Eu sou Érica Prado, já estou aqui com Gabriel Viana e Rochelle Roldão. E aí, gente? Tudo como bem, é que vocês Érica? estão? Sentimos sua falta ontem Foi, aqui, né? você, o pessoal aí de casa. Estava dodó em casa, mas já estou bem. E aí, Rochelle? Tranquilo. Tranquila? Falaram Tudo ontem tranquilo. Falamos bastante da da Copa do Mundo. Se você quiser falar alguma coisa hoje, a gente ainda pode falar. Eu tô tranquila, assim, né? Um pouco triste por não ser o Brasil. Mas acho que o Messi merece muito. Eu até acertei, inclusive, vou pegar o recorte de sexta-feira que o Gabriel perguntou e eu falei assim, não vou chutar placar, mas vai para os pênaltis com vitória da Argentina. Então, aí, Pois se eu tivesse... Tá chegando aí dia apostado, 31, se você quiser, né? dizer os números da Mega da Virada. Não, aí se eu soubesse, seria pra mim, lógico, né? Mas aí ela não quer dividir, não. Não divide, você viu aí, né, Pois Gabriel? é. Que amiga. Pois é. Mas, no mais, hoje feriado lá na Argentina, feriado lá em Buenos Aires, Nacional, né? A seleção chegou por volta de 4 horas da manhã, 3 horas da manhã lá no horário de Buenos Aires. E tinha muita gente esperando lá ao redor do aeroporto. A seleção não fez muita festa nessa chegada, subiu num caminhão dos bombeiros, foi até a sede da AFA, onde os jogadores dormiram, e a festa mesmo está marcada para hoje, agora por volta de meio-dia. Os caminhões aí do Corpo de Bombeiros vão sair ali da sede da AFA, vão rodar a cidade e vão parar no Obelisco, onde a torcida argentina se concentrou, não só depois do título, mas durante toda a Copa do Mundo. A expectativa da polícia argentina, dos oficiais argentinos, é de que mais ou menos 1 milhão de pessoas estiveram lá no domingo comemorando o título. Muito bom, né? Pra ele. 36 anos era Sem assim, ganhar uma sem Copa, ganhar uma Copa. e né? ainda tão longe da gente. Ainda não, falta um pouquinho. Ainda É isso que conforta. Por isso que eu fiquei, tudo bem, o Messi merece, porque ainda falta aí 2 Copas pra Tudo alcançado. se igualarem, né? Se Deus quiser, a gente ainda vai ganhar mais uns títulos aí pra deixar mais afastado. Mas no mais é isso, né? Não teve o que fazer. Foi um jogo lindo, foi um jogo emocionante. Foi, assim, pra mim, a melhor final de Copa do Mundo que eu já vi. Foi histórica, foi Ave Maria. Eu não queria estar na pele Haja das coração. argentinas naquela... Nossa Senhora, foi tenso demais. Que eu assisti também, cheguei a ver depois, né? 94 não era nascido, mas cheguei a ver o jogo completo no YouTube. O jogo foi muito truncado naquele nosso título, que também foi nos pênaltis. E detalhe, né? A última vez que a França tinha chegado na final e disputou por pênaltis, que no caso foi em 2006 contra a Itália, perdeu também. A Itália se consagrou tetracampeã, a França se consagrou bicampeã, mas não foi nos pênaltis, venceu a Croácia por 4-2. E seu Marrocos, né? Não conseguiu o a terceira Marrocos, colocação, mas eu gente, tinha falado isso infelizmente, também na sexta-feira. Foi. Você previu o placar.
Eu previ, falei aqui que achava que ia faltar perna para os marroquinos, que realmente foi o que ficou claro na partida. O jogador né? croata, o Modric, finalizar mesmo. Isso, e pesou o cansaço também, e porque... o jogador deles, o croata, o Modric, ele foi considerado o terceiro melhor, foi da Copa do Mundo? Isso. Terceiro melhor, né? Então, eu queria ter visto ali o Marrocos fazendo aquela festa, recebendo as medalhas de terceiro lugar, mas é isso, deixa para uma próxima aí. É isso. Agora a próxima Copa, cada vez mais difícil, porque nessa eles foram uma surpresa, mas na próxima ó, vai estar todo mundo de olho na seleção Olhos voltados marroquina, para então é mais difícil. E eu estava até falando aqui com a Rochelle na semana que você não veio, que agora com os olhos mais voltados para o Marrocos, pode ser que eles ganhem mais estrutura, mais investimentos, já que chegaram tão longe e foram vistos pelo mundo inteiro, né? É isso, mas é aquele ditado, né? Chegar no topo é difícil, mas mais difícil ainda é se manter no topo. Não foi um topo de conquista, mas até agora foi o ápice dessa seleção marroquina. Então, treinar muito, continuar aí nessa pegada de organização, manter o treinador, que foi, para você ver, Copa do Mundo destrói qualquer tipo de planejamento, de qualquer coisa. O Tite estava fazendo um trabalho sólido, melhor treinador de seleções aí nesses 4 anos pré-Copa, chegou na Copa e pecou nas suas escolhas contra a Croácia. Lionel Scaloni era um auxiliar técnico interino, assumiu, foi campeão da Copa América e do Mundo, e o técnico de Marrocos chegou 3 meses antes da Copa e levou a seleção até a semifinal. Então, Copa do Mundo, gente, não tem como seguir um script. E é engraçado como a língua paga, né? Calou ali o seu Mbappé, que disse que o futebol europeu era melhor, mais preparado, e ele perdeu, a Europa não levou essa. Mas a Europa ainda se mantém intacta há 92 anos em finais de Copa do Mundo, né? Isso ninguém pode negar. Mas serviu aí pro Mbappé baixar um pouquinho da bola dele. E agora o nosso foco do esporte volta para o nosso futebol brasileiro, volta para os campeonatos estaduais que estão chegando. Castelão está em reforma, o prazo foi aumentado, o estádio não vai ser liberado em fevereiro, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, quando a gente falar de esporte aqui no Nosso da Hora, a gente volta a tocar nesse assunto de Copa do Mundo, vamos falar aí das notícias que vão movimentar nosso dia. Rochelle, o que se comemora hoje? Nesta terça-feira, dia 20 de dezembro, comemora-se o Dia do Mecânico e o Dia Internacional da Solidariedade Humana, que tem o objetivo de destacar a importância de ações coletivas para superar problemas globais e alcançar os objetivos mundiais de desenvolvimento. Engraçado que tem dias que a gente nem imagina que existe, né? Dia do mecânico, quem diria que dia 20... É importante essa profissão para a gente. Muito importante, né? Mas pouco vista, pouco notada. Que bom que tem um dia para os mecânicos. Que é muito importante. Que salvam tantos aperreios, né, ali do cotidiano. Ali na hora do situações atípicas que você não está nem esperando, é uma pessoa fundamental. E outro trabalho importante é o preventivo, né? Para que não chegue a acontecer algum problema no carro, né? Uma revisão, uma troca de peças, uma troca de óleo, sempre muito importante. Principalmente porque tem muitos postos por aí que usam a gasolina que não é de tanta qualidade assim, então deixa o carro um pouquinho deixando a desejar. Então, o trabalho do mecânico é importante. Aquela gasolina ali um pouquinho abaixo da média, é bom ter Por isso cuidado. que é bom você sempre colocar gasolina num posto que você já tem confiança, que você já sabe que o combustível é de procedência. A direção está informando aqui que a gente está falando do mecânico de carros, mas também tem o de aviões, que salvam vidas, que são responsáveis ali por toda a parte... Tantas pessoas, né? Então, muito importante. E que nesse os caso é mais preventiva, né? Muito mais preventiva, né? E agora a gente vai falar de saúde, porque dados da Secretaria do Estado, a SESA, a chikungunya já matou mais de 40 pessoas neste ano no Ceará. Ao todo, foram aproximadamente 48 mil casos da doença no estado entre janeiro e o último 3 de dezembro. Os óbitos aconteceram em 11 cidades cearenses, sendo a metade em Fortaleza. Em seguida, aparece Juazeiro do Norte e Barbalha, com a maior número de vítimas. No Cariri cearense, o quantitativo de infectados já é o maior dos últimos 4 anos, saltando de um pouco mais de 1.000 casos em 2019 para os atuais
48 mil. É isso, a gente vê que não Logo tem como, a chikungunya está aí há tanto tempo e é a prova de que uma doença não vai embora, falou sobre né? isso ontem, não foi, Gabriel? Já ia comentar, não sei se você estava nos assistindo ontem, mas a gente falou de uma vacina que está sendo criada, estudada. Mais de 70% de eficácia. Isso, para a dengue, que esperamos que saia logo, que ressalta a importância da pesquisa, que é algo que a gente tem batido nessa tecla nas últimas semanas, lembrando que a chikungunya também é transmitida pelo Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue. Então, está chegando o período de chuvas, muito importante, a gente repete o que a gente falou ontem, que você aí de casa se previna, faça a limpeza correta, não deixe focos de água parada, que é onde o mosquito se reproduz. Então, está chegando esse período de chuva, não espere só pelas autoridades, faça a sua parte também. Estados como, por exemplo, Espírito Santo, o estado do nosso camisa 9 da seleção, Richarlison, já está debaixo d'água, já está passando por uma situação muito difícil, ainda nem chegou o início do ano, que é o período aí tradicional por essas chuvas. Então, vamos se cuidar, meu povo, porque chikungunya, dengue... E a chikungunya, ela é um pouco mais agressiva do que a dengue, porque você sente muita dor nas articulações e demora até anos para passar. Morro de medo, porque eu tenho problema de joelho, se eu pegar demora anos. A minha mãe, ela teve 6 meses pra ficar ela boa. teve uns anos atrás que teve um foco muito 2016. grande, né? Isso, por aí. Ela pegou, acho que ela demorou mais de um ano ainda sentindo dor nas articulações. Morro de medo, porque eu já tenho problema no joelho, aí ficar com dor na articulação. É complicado demais, então a gente tem que ter bastante cuidado, porque o inverno tá chegando. E pensar no próximo também, né? Você que mora em condomínio, tem que... Porque não adianta você fazer a sua limpeza e o seu vizinho não fazer, porque aí o foco vai ficar ali. Acaba no mesmo lugar, acaba indo para você. Exatamente, ao lado da sua casa. Importante também, outro ponto que ajuda nesses dois fatores, colocar o lixo no dia correto da coleta. Tanto para evitar que as bocas de lobo, os bueiros fiquem entupidos, quanto para evitar ali o foco de água parada, porque aquela sacola plástica preta, aquela tradicional ali de lixo, também pode ser um foco de água parada. Então, muito importante esse cuidado aí na coleta de lixo. Questão dos pneus, não deixar pneu em locais abertos, também trocar a água ali do seu gatinho, cachorro, com uma certa frequência. E jarros de planta. E claro, os jarros de planta sempre está colocando aquela areia ali ao redor, que é para não dar sopa ao azar. Lá em casa a gente morre de medo, porque eu moro em frente a uma lagoa, então é complicado demais. É repelente, aqueles negócios lá para matar os bichos. Nossa, é muito difícil. E lá em casa, principalmente que tem gato e cachorro, então essa questão aí da água parada a gente tem que se atentar bastante. Trocar todo dia. Até pela saúde dos bichinhos também. Sim, com certeza. O que temos agora, Rachele? De acordo com a Coordenadoria de Transporte da ACE, as empresas de transporte disponibilizarão 320 viagens extras no terminal rodoviário Engenheiro João Tomé, em Fortaleza, para atender a maior demanda de embarques na semana do Natal. 8.493 usuários devem passar pelo terminal rodoviário Engenheiro João Tomé no dia 25 de dezembro, dia de maior fluxo previsto para o feriado. No total, cerca de 49.290 passageiros deverão embarcar pelos terminais rodoviários de Fortaleza, entre os dias 21 e 27 de dezembro, número 35% maior em relação à média normal de fluxo e 6% maior ao mesmo período do ano passado. Os destinos mais procurados no Ceará são Sobral, Canidé, Juazeiro do Norte, Tapipoca e Quixadá. Já entre os destinos interestaduais estão Teresina, no Piauí, Natal, no Rio Grande do Norte, Recife, no Pernambuco, João Pessoa, Paraíba e Mossoró, Rio Grande do Norte. Só não viaja nesse final de ano quem for muito em cima da hora atrás de uma passagem, né? Porque é comum as empresas aumentarem as frotas nesse final de ano e muita gente deixa para a última hora e acaba ficando sem passagem, né? Fica. Já estão todos os leitos ocupados e acaba tem que ter outro meio, né, para viajar. É isso, tem a questão dos ônibus extras também. A gente vai entrar em contato com a assessoria de imprensa da rodoviária e vai buscar saber como é que vão estar funcionando essas frotas aí nesse feriado de Natal e também, claro, para o Ano Novo, porque é basicamente a mesma
operação, só que Tem só o de uma mesmo semana fluxo, para outra é o sim. mesmo fluxo. Então, só que muda, né? Geralmente, no Natal as pessoas viajam mais para os seus interiores. Para as famílias, né? Réveillon No pras Réveillon a galera praias, né? viaja mais para as praias ali, para Passar o Ano litoral Novo. leste e oeste aqui do nosso estado. Não é isso? Depois de... Esse vai ser o quê? O primeiro ano novo, sem restrições? Não, já tiveram, Teve, né? mas ainda tinha as pessoas com medo, 20 né? para Tinha muita gente com 21 medo, né? estava um pouco mais liberado, só que aí em fevereiro, março de 21 voltou aquele surto até mais ou Sim. menos o meio do ano, e aí depois agora com a vacinação, que a gente reitera, muito importante, os números caíram drasticamente e a gente está voltando a essa normalidade, claro, sempre Tanto que se cuidando. o Réveillon aqui em Fortaleza vai É isso, voltar com vai tudo, ser o primeiro né? Vai a ser o ter primeiro. Depois da festa pandemia. depois de 2019, né? Porque a gente não teve em 2020, nem no ano passado, 2021. A última vez que eu fui pro Réveillon, 2019. lá 2 no dias de Aterro. festa, né? Foi confirmado, né? 2 Confirmado dias. 2 dias de festa. Então você que não vai viajar pode ficar aqui na capital para curtir o Réveillon. É isso. E aí, o que é que temos agora, gente? E segundo a governadora Isolda Céula, em nota dada através da sua conta oficial no Twitter, o plantio do novo gramado da Arena Castelão, iniciado na última quinta-feira, dia 15, foi concluído na madrugada de ontem. Desta forma, o estádio necessita de pelo menos 2 meses para estar apto a receber jogos e outros eventos. Então, como Eu eu não disse, sabia que demorava tanto tempo demora assim. muito pra- tempo. Então, Clássico Rei, o primeiro do ano, que vai ser disputado em fevereiro, não deve ser na Arena Castelão. Fica aí a minha curiosidade. Para Botar onde... o quê? No Presidente Vargas, Pois é, né? porque acho que o PV não tem a estrutura nem para receber os sócios torcedores da equipe mandante, Mas porque o- Fortaleza e Ceará tem mais de 30 mil sócios. Mas o Ceará, não, porque ano que vem o Ceará já pode receber a torcida dele, né? Que estava proibida o jogo com Já torcida. são 8 jogos sem mando de campo. Mas se for mando do Fortaleza, por exemplo, Fortaleza tem mais de 30 mil sócios. A capacidade do PV é por volta de 18, 19 mil. Como é que vai fazer aí para Comportar, né? essa A quantidade de capacidade? Porque a pessoas. grande maioria dos sócios torcedores de Fortaleza e Ceará é aquele sócio que tem acesso garantido. Não é um sócio que nem lá no Sul, no Sudeste, que você faz o seu plano de sócio e mesmo assim é para você ter uma prioridade na compra do ingresso. Aqui não, a maioria dos sócios Já tem é. entrada garantida, então vamos ver como é que vai ficar essa questão, porque é nosso maior espetáculo, tem que ser. Talvez façam aquilo de check-in. Não tem um negócio que você faz Mas o mesmo check-in? assim, se todo mundo quiser fazer, vai ter gente que vai ficar de Pode fora. fazer, Todo né? jogo já é feito check-in, tanto na torcida do Fortaleza quanto na do Ceará. Fica o apelo aí que quando as principais competições estiverem afunilando, como Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Libertadores para o Fortaleza, que vai jogar uma fase preliminar, que a Arena Castelão já esteja apta a receber, Concluída. mas tinha que acontecer mesmo essa reforma, porque não só nossos atletas de Ceará e Fortaleza reclamavam, como todas as equipes que vinham jogar aqui no Castelão falavam que era um dos piores gramados do país. E, gente, é uma arena de Copa do Mundo. Não pode estar desse jeito. Tem que olhar também para a estrutura física do estádio, não só programado. E não porque... é nada bom, E tem que né? ter Você ficar manutenção, com... né, Não é Gabriel? nada Tem bom você ter o único estádio do seu estado ali, estádio que comporte, De grande porte. porte, conhecido por ter um gramado ruim, por ser o pior gramado, Muita né? gente fala é a favor, e até as duas diretorias já tiveram algumas conversas sobre isso, em Fortaleza e Ceará assumirem a administração, pelo menos do gramado do Castelão, e aí o governo do estado deixaria essa parte nas mãos das equipes. Mas não aconteceu, realmente a Secretaria da Juventude e do Esporte, e esperamos que o trabalho seja bem feito e que o gramado suporte a quantidade de jogos. Agora, com o PV reformado, pode ser que ajude, porque outras equipes vão poder mandar os jogos lá. Enfim, esperamos que Com seja certeza. a melhor estrutura aí para a nossa população e para os nossos atletas. Rachele? Mesmo com a alíquota
se mantendo estável, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, vai passar por um aumento em 2023. Isso vai acontecer porque os carros usados se valorizaram nos 2 últimos anos pela falta de automotores 0 km nas concessionárias. O IPVA é calculado referente a uma porcentagem sobre o valor corruptível do veículo. No Ceará, as alíquotas variam de 0,5% a 3,5%. E no Brasil vai até 4%. Mais um aumento. Notícia aí, né? não muito boa. Principalmente para esse começo de ano, né? Que o bolso do brasileiro, da brasileira já é tão afetado, apesar de ter o 13º, tem matrícula escolar dos filhos, material escolar, tem a questão do IPVA, que todo ano O IPTU vem. também, só que o IPTU você pode parcelar, né? Mas o IPVA mesmo também. O IPVA. O IPVA pode. Sim, mas mesmo assim ainda se torna Outra coisa que aumentou foi o seguro, tá? Foi? O seguro dos veículos aumentou, então tá caro para você manter só aquelas necessidades básicas. O pessoal fala que o carro é uma família, né? Outra família. Quem tem... Porque aquelas necessidades básicas para você estar com o seu veículo em dia, poder rodar tranquilamente. Fora o licenciamento, que você já paga todo ano, mas o licenciamento não é no começo do ano, depende da placa do carro, do final da placa do carro. Da terminação. Mas tem gente que, por exemplo, se a placa for 1, vai ter que pagar o licenciamento em janeiro. Então vem IPVA e licenciamento, tudo de uma vez. E se você não pagar o licenciamento, seu carro pode ser apreendido, se for parado numa blitz. IPVA não. Você tem que ter uma licença para dirigir no seu país, né? Então, exatamente. É isso, complicado, né, gente? E continuando ainda no assunto de economia, segundo a pesquisa de preços da Agência Nacional de Petróleo, o preço do litro da gasolina no Ceará apresentou uma queda na semana entre 11/12 e 17/12, está custando em média R$ 4,93 nesta semana. O litro da gasolina variou entre R$ 4,74 e R$ 5,70. O movimento ocorre após a Petrobras anunciar no início do mês que os valores da gasolina e do diesel seriam reduzidos nas refinarias. Desde o dia 7 de dezembro, o preço da gasolina caiu 6,1%, numa redução de 20 centavos por litro. Pelo menos um refresco, né? A gente acabou de falar. Não, notícia ruim é porque é o fel, depois vem o mel. É isso, né? A gasolina aí, a gente espera que cada vez mais seja mais adepta ao bolso do brasileiro, né? Uma coisa necessária, todo mundo precisa. E o diesel ainda está mais do que a gasolina. É complicado para quem trocou aí o carro para o diesel achando que faria uma economia. E não só quem tem veículo particular, porque os ônibus rodam... Acaba aumentando o preço da a passagem. base de diesel. Então, isso influencia no preço da tarifa de ônibus, da meia tarifa, enfim, da passagem de ônibus. Então, muita gente já acha um absurdo a passagem de ônibus no preço que ela está hoje. Acho que está R$ 3,90 inteira. Se eu não Quase me... R$ 4. Quase R$ 4. Então, muita gente... Eu vejo muito nos terminais, placas de passe livre para os estudantes, a gente vê que as pessoas não concordam com o valor que está hoje. E com o aumento aí, caso com a redução, pode ser que ainda fique mantenha, né? Mas se tiver aumento aí vai ser, possivelmente teremos mais aumento de passagem, né? É isso, até agora não está previsto, geralmente é anunciado um pouco antes, mas vamos aguardar esse cenário. Tomara que se mantenha, né? Direção está perto do nosso intervalo, ainda temos mais um tempinho. Rochelle, o que temos agora? Confira algumas dicas de como evitar golpes nesse final de ano. No fim de ano, os consumidores devem redobrar a atenção na hora de fazer compras presencialmente ou pela internet, já que quadrilhas especializadas em aplicar golpes online e também no comércio de rua se aproveitam da pressa dos consumidores em finalizar a lista de presentes para roubar dados pessoais e causar prejuízo. Também são comuns abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce, promoções inexistentes enviadas por e-mails, SMS, mensagens de WhatsApp e a criação de perfis falsos que investem em mídia para aparecer em páginas de buscas e stories de redes sociais. Cuidado na hora de usar o seu 13 graus nas compras de Natal. Vamos ver agora algumas dicas. DEV como se prevenir. Nunca clique em links, digite você mesmo o endereço da loja no navegador de internet.
Desconfie de uma grande oportunidade de compra, pedindo que o pagamento seja feito naquele momento. Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto. Nunca clique em links recebidos em e-mails, mensagens de WhatsApp e pelo SMS. Sempre use o cartão virtual para realizar compras na internet. Passe você mesmo o cartão na maquininha em vez de entregá-lo para outra pessoa. Sempre confira o valor da compra na maquininha antes de digitar a sua senha e proteja o código de segurança sem repassá-lo para terceiros. É isso, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente comenta esse e outros assuntos. Estamos de volta com o Da Hora desta terça-feira e no bloco anterior a gente encerrou o bloco falando dos golpes, né, que são muito comuns agora nesse final de ano. Temos algumas dicas para você evitar ao máximo cair nesses golpes e é isso, né, gente? Muito difícil. Você ali passar o ano juntando seu dinheiro para fazer uma festa, para ficar com a família e acabar caindo num golpe é complicado. E agora tem novas ferramentas, né, para esses golpes serem aplicados, que é o Pix, no caso, que é uma coisa tão boa que veio para ajudar tanto a gente, pessoas comuns, quanto os empresários também, pequenos empresários, microempreendedores, mas que é utilizado para aplicar golpes. Eu vi ontem, na verdade, tem uma moça que eu sigo nas redes sociais e ela tem mais de 400 mil seguidores e hackearam o Instagram dela. Estavam aplicando justamente o golpe do Pix. Colocam produtos para vender, não, né? Principalmente eletrodoméstico. Não, né? era nem isso, não. Era tipo um investimento. Você investia 2 mil, voltava 6 mil. Tem como acreditar, você tem que pensar um pouquinho. Não, isso aqui pode ser golpe. Mas tem muita gente ingênua ainda na internet. E uma conta de seguidor tão grande, 420 mil, algumas pessoas caíram. E ela, quando ela conseguiu recuperar o Instagram dela, ela postou relatos das pessoas dizendo: era o único dinheiro que eu tinha guardado, não acredito que eu caí nisso. E geralmente é nessa situação. São pessoas que estão passando por alguma dificuldade, que não sabem muito o que fazer para sair dessa situação e que vem nisso uma oportunidade. Mas, gente, dinheiro, infelizmente, não cai do céu, não dá em árvore. Então, se uma pessoa lhe promete que você vai mandar R$200 para ela vai lhe mandar 400, não existe um multiplicador desse de dinheiro. Então... Essa questão também que você falou dos eletrodomésticos, que vocês falaram, eu vi recentemente também nas minhas redes sociais. Um rapaz, eu já sei logo que foi hackeado o Instagram. Rapaz, acho que você até conhece, Gabriel. Ele é professor de Libras, intérprete de Libras, trabalha no Fortaleza também, o Cristonberg Souza. Sei quem é. Já veio para o Matina e por eu conhecê-lo, eu ainda fiquei assim, será, gente, oferecendo assim, aquela geladeira 2 portas, super barato, videogames que hoje são para lá de R$5 mil, menos da metade do preço. E eu botei a mão na cabeça e falei, não é possível. Aí fui olhar o Instagram dessa pessoa, a última postagem era há quase um ano atrás. Eu falei, não, ela tá com o Instagram desativado, as redes sociais, e hackearam e pegaram a conta dele. Aconteceu com vários conhecidos meus essa questão. Eu vejo logo que hackearam, eu vou lá no WhatsApp, hackearam o teu Instagram, fui hackeada. Todas as vezes tinha sido hackeado. Um amigo meu também teve o Instagram hackeado ultimamente e nesse caso dele, os criminosos ainda foram mais espertos. Pegaram algumas fotos que ele tinha nos destaques e iam postando nos stories dele para passar aquele ar para os seguidores dele de que ele ainda estava utilizando o Instagram. Então, é muito complicado, você tem que estar muito atento. E eles conseguem mandar o comprovante e tudo direitinho, falsificado, né? De que dá transferência e tudo. E você tem que olhar a sua conta se o dinheiro realmente caiu, tem que ter todo um cuidado. Ou então ativar as notificações, né? Geralmente cai. E o mais interessante dessa moça dos 400 mil seguidores que eu vi foi que ela recuperou o Instagram dela e eles tomaram depois de volta. Então, ela postou, meu Instagram foi hackeado e mencionou várias pessoas dizendo que o Instagram dela tinha sido hackeado. Aí, 2 horas depois, ainda dá tempo de você conseguir o seu dinheiro para o final do ano. Então, assim, eles estão apostando tudo que eles têm nesse final de ano. Porque faz muito tempo que não tem
grandes eventos, grandes festas, as pessoas estão se programando muito para esse ano. Então, eles imaginam que as pessoas guardaram ali uma quantia e estão se aproveitando disso. E outra coisa, gente, é sempre bom você ver que um produto, se ele está muito abaixo da faixa de preço que normalmente ele está, não confie. Desconfie. Eu já vi lojas de eletrônicos, de videogames, sendo hackeada, postando um videogame que normalmente é vendido a R$2.000 por R$1.200, novo. Não, eles não vão fazer isso, nem na Black Friday eles vão fazer isso. Nem então, numa queima ali de sempre estoque. desconfie, por isso que eu gosto nesse caso, às vezes eu me sinto um conservador nesse sentido, porque eu gosto muito da compra física, que é para não ter esse risco ou comprar realmente em sites seguros, grandes né? e seguros. Nossa direção está informando aqui que vê muito golpes também em questão de ferramentas, que ferramentas são objetos algumas vezes caros, dependendo da ferramenta, e ele estava falando aqui que já viu muito barato. Então, assim, é aquela coisa, né? Quando a esmola... O barato que sai caro. Né? Quando a esmola é barata demais, só se desconfia. É isso. E agora a gente segue falando de economia, né, Rochelle? O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revisou para cima sua projeção de crescimento da economia brasileira para 3,1% em 2022. A estimativa anterior era de 2,8%. Com esse ajuste, a expectativa para o Produto Interno Bruto, o PIB, de 2023 também foi alterada, mas para baixo de 1,6% para 1,4%. Os dados foram publicados na última sexta-feira na visão geral da conjuntura, ofício elaborado pelo Grupo de Conjuntura da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA. De acordo com o relatório, o aumento da atividade econômica deste ano será impactada principalmente com o setor de serviços, que deve registrar alta de 4,2%, 7% de crescimento já em 2023. A economia deve desacelerar por conta do cenário externo desfavorável, do aperto monetário doméstico e do aumento do nível de incerteza em meio ao futuro governo de Lula. É isso, agora a gente vai ver um VTzinho sobre o STF, que considerou o orçamento secreto inconstitucional. Confira. O plenário do Supremo Tribunal Federal, o STF, formou maioria pela inconstitucionalidade das emendas de relator, também chamadas de emendas de RP9 e conhecidas como orçamento secreto. A decisão aconteceu nesta segunda-feira, dia 19, com voto do ministro Ricardo Lewandowski, que destacou que apesar dos recentes esforços com a aprovação da Resolução 3/2022, o Congresso Nacional não conseguiu se adequar no que tange os parâmetros constitucionais. Citando o texto aprovado na última sexta-feira, dia 16, que criou novas regras para distribuição e transparência para as emendas, o magistrado defendeu que, apesar de representar um significativo avanço, não foram adotadas todas as providências necessárias para adequada transparência, o que torna o modelo inconstitucional. Embora a distribuição seja menos arbitrária, ela não será moderada como ocorre nas emendas individuais. Alguns continuarão recebendo mais ou menos e o líder poderá distribuir os recursos, abrindo espaços para barganhas políticas, defendeu. O julgamento foi encerrado com placar de 6 votos contrários ao orçamento secreto e 5 favoráveis, impondo uma derrota ao Congresso Nacional, que defendia a constitucionalidade e manutenção do modelo. Vou aproveitar agora e falar que eu esqueci de falar no começo do programa que eu já estou com o nosso celular nas redes sociais para você mandar a sua interação sobre o que você está achando dos assuntos. Se você tem alguma opinião, nosso WhatsApp está aqui na tela, fique à vontade para participar. E agora a gente volta a falar de Copa do Mundo, porque a Copa desse ano, de 2022, gerou uma receita recorde de 7,5 bilhões para a FIFA, convertido em reais, fica 39,6 bilhões, no Mundial, que reuniu 32 seleções. Em uma das reformas mais importantes de Infantino, a Copa passará a contar com 48 países no ano de 2026, quando o torneio será organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México. A próxima Copa promete, hein, Gabriel? É muito dinheiro envolvido, muito dinheiro envolvido. Tem até algumas críticas à FIFA aí pela escolha da sede, que Catar é um país que não respeita
muitos direitos humanos e que muita gente falou que a FIFA fechou os olhos para essa questão por conta do lucro. E aí a gente viu que realmente... Tem até uma cantora que ela foi cogitada para cantar, a Dua Lipa, ela disse que não ia... Shakira também. Shakira também, né? Que só ia quando o país começasse a respeitar os direitos humanos. As culturas, né? Diferentes deles, É isso, né? os direitos humanos, né? Porque um lugar onde a sua escolha emocional é um motivo de morte, é um motivo de prisão, não existe nenhum básico do respeito, né? Então, é muito complicado. Teve até uma jornalista que eu vi, que ela é homossexual, né? Tem a sua parceira, e ela foi, mas com muito medo. Ela estava postando assim, até nas redes sociais dela, como se a moça fosse realmente amiga, porque estava com medo de alguém estar ali nas redes sociais dela, por ela ser uma jornalista bem famosa, bem vista, ela estava lhe tendo todo esse cuidado. E é muito triste, né? Você ter que esconder a sua vida, esconder tudo para poder se adequar a um país. É isso, próxima sede, América Central e do Norte. Vai ser no México, né? A última vez que o Brasil ganhou foi no México, né, Gabriel? Não, foi Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, México, A última Canadá. vez foi na Coreia do Sul e no Japão, mas a última vez que a gente ficou tanto tempo sem ganhar, a gente tinha ganho no México em 70, e aí passamos 24 anos e aí fomos vencer nos Estados Unidos em 94. 24 então, anos, esse mesmo intervalo que a gente vai passar sem vencer. Para os supersticiosos, né, pode ser essa uma próxima, o Hexa do Brasil, né? Talvez aí os jogadores da seleção brasileira se inspirem mais um pouquinho depois da vitória da Argentina, para não ficarem para trás, né, Gabriel? Quiserem botar aí mais um degrau de dificuldade. Agora a Argentina está 2 títulos perto, mas quem sabe 3 numa próxima Copa. E também vai ter 48 seleções, né? Vai aumentar aí 16. O presidente da FIFA ainda está estudando como vai ser esse formato da competição, se serão mais grupos, só que com 3 seleções, ou menos grupos com 4 seleções. Ele disse numa entrevista coletiva ainda durante essa Copa que por conta desse sucesso da última rodada que a Copa fez, de muita emoção, muitas equipes brigando pela classificação até o último minuto, como por exemplo foi o caso do Grupo H, Coreia do Sul, que passou, o Uruguai ficou de fora, mas um gol poderia mudar tudo. Então ele disse, não, acho que realmente vamos continuar nesse formato. Serão acho que 12 grupos de 4 seleções. Vamos ver, né? Já tem seleções que não têm um nível tão alto, que chegam na Copa do Mundo. Mas é isso, tem sempre os dois lados. Se por um lado a gente, são seleções fracas que só vão enfraquecer, né, o nível do torneio, mas por outro lado é a oportunidade de muitos países chegarem a uma Copa do Mundo e antes não teriam. Com esse aumento das seleções, é possível que aumentem os dias ou não, se mantém o mesmo? Não, acho que serão a mesma quantidade de jogos e de dias. Perfeito. Só mesmo para inflar a competição. Deixar um pouco mais emocionante. E ganhar mais dinheiro. Mais adversários. E ganhar mais né? dinheiro, como a gente viu. É isso, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar de outros assuntos. Olá, estamos de volta com o Da Hora desta terça-feira e a ministra Maria Cristina Peduzzi do Tribunal Superior do Trabalho, TST, ordenou na última sexta-feira, dia 16, que deve ser garantido o mínimo de 90% de pilotos e comissários em serviço durante a greve de categoria que começou na última segunda-feira, dia 19. A decisão, que tem caráter liminar, foi proferida em uma ação ajuizada pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, o SNEA. No despacho, a magistrada rejeitou o reconhecimento de abusividade da greve, mas observou que o ato deve ser feito com um percentual mínimo de aeronautas em serviço. Rochelle, o que temos? 5 pessoas ficaram feridas na última segunda-feira após o voo em que estavam se atingido por uma forte turbulência. O avião fazia o trajeto entre as cidades do Rio de Janeiro e de Houston,
de Houston, nos Estados Unidos. Segundo a companhia aérea, 2 passageiros e 3 tripulantes sofreram ferimentos leves e foram levados a um hospital logo após o pouso no aeroporto intercontinental George Bush. A natureza dos ferimentos não foi divulgada. E a gente muda agora um pouquinho de assunto para falar de assuntos internacionais, porque a onda gigante atingiu a praia do Rio Sul e provocou 3 mortes. 3 pessoas que nadavam em uma praia da África do Sul neste sábado morreram e outras 17 ficaram gravemente feridas quando foram arrastadas por uma onda gigante. Segundo os serviços de emergência informaram que houve uma onda anormal que arrastou as pessoas. 3 delas morreram afogadas e 17 foram levadas ao hospital. O incidente ocorreu por volta das 17 horas, 12 horas no horário de Brasília, em Bay of Plenty, uma das praias de Durban, a terceira maior cidade da África do Sul. Essa localidade reabriu gradativamente suas praias ao público, após um fechamento causado pelo alto nível de bactéria E. coli procedente do sistema de esgoto municipal, danificado pelas inundações deste ano, que causaram mais de 400 mortes em abril. Putin foi à Bielorrússia e encontrou seu principal aliado na política internacional, Alexander Lukashenko. Publicamente, o presidente russo disse que os países planejam continuar realizando exercícios militares conjuntos, algo que inclusive está